Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 31. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 31. Eu quero fazer uma pergunta para você, mas eu quero que você seja sincero na resposta. É hora de falar sério. É hora de falar muito sério. Você já sentiu vontade de ir embora daqui e começar tudo num outro lugar? Escrever a sua história de novo? Quem já sentiu essa vontade, levanta a mão. Eu também já. Você acha que eu levantei só porque... Não, eu também já senti. Mas, queridos, essa palavra nessa noite é para você que levantou a sua mão. Pastor, eu não levantei a minha mão, mas tem coisa boa para você ouvir também da parte de Deus. 31 de Gênesis, versículo 3. Foi quando o Senhor falou com Jacó: volta à terra dos teus pais, à tua pátria, e eu serei contigo. Uma outra versão diz assim: disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Histórias novas em um cenário antigo. Histórias novas em um cenário antigo. Jacó havia deixado a sua terra 20 anos antes desta passagem. Ele saiu fugido e sem nada. O seu irmão mais velho, Esaú, queria matá-lo. Ele havia aprontado tanto, ele estava tão queimado, que ele teve que fugir para salvar a sua vida. Derrotado, desprezado e sem perspectivas. Mas agora, 20 anos depois, ele está de volta. Mas não para retomar a sua história, não para seguir a sua vida onde ela tinha sido interrompida, mas para escrever uma nova história. Queridos, às vezes nós tentamos retomar a nossa vida em algum ponto, nós deixamos as coisas sem solução, abandonamos o barco, a luta, o caminho, e depois de algum tempo de reflexão, nós tentamos retomar a história onde nós havíamos parado. Deus não faz isso. Deus nos chama a escrever uma nova história, mesmo que o cenário seja antigo. Mas é uma nova história. Por conta de um encontro com Deus, Jacó volta para construir uma nova história. É um novo começo. Nada mais será como antes. Tem gente que sonha com um novo lugar. Tem gente que sonha com uma nova cidade. Tem gente que sonha com um novo país até. Eu queria ir embora. Brasileiro tem um negócio. Eu queria ir para a América. O Brasil já é na América. Mas aí eles querem ir para os Estados Unidos. Eu queria ir para a América. E quando ele consegue mudar, eles voltam para o Brasil. Lá na América. Eu tinha um professor no seminário que ele olharia para as pessoas e diria: bela América. Eu queria ir embora daqui. Eu queria ir para bem longe, onde ninguém me conhecesse, onde ninguém soubesse o que eu fiz na minha vida, onde eu pudesse retomar a minha história. Tem gente que pensa que se mudasse de cidade seria diferente. Existem pessoas que acreditam que uma nova história só é possível num novo lugar. E as frases dessa pessoa são essas: aqui não dá mais, eu só serei alguém se eu sair daqui, aqui todos me conhecem, aqui todos sabem o que eu fiz, aqui não tem mais espaço para mim, eu preciso ir embora e começar tudo de novo num novo lugar. 20 anos antes, Jacó pensava desse jeito: eu tenho que ir embora, aqui não dá mais, aqui eu não tenho mais chance,
de construir coisa alguma. Mas 20 anos depois de deixar a casa dos seus pais, Deus o traz para onde? Para o mesmo lugar. Querido, se você fugir do propósito de Deus, o tempo vai passar, mas um dia Deus vai te conduzir ao lugar onde você parou. O cenário continua o mesmo, só que agora tem um novo Jacó. E eu quero destacar 3 coisas sobre essa nova história em cenário antigo. A primeira coisa que eu quero destacar: uma nova história exige uma atitude de mudança, uma mudança de atitude. Uma nova história exige uma mudança de atitude. Nós pensamos que o grande plano de Deus tem a ver com transformar situações. Queridos, Deus só transforma situações e lugares depois de transformar pessoas. Deus não vai transformar o lugar onde você está antes de transformar a sua vida. Esqueça isso. Deus tinha que mudar tudo aqui. Deus vai mudar quando você mudar e você for instrumento de mudança para a glória de Deus. Deus não transforma lugares antes de transformar pessoas. O foco de Deus não é o ambiente, são as pessoas. Deus não começa mudando o cenário, Deus começa transformando o coração das pessoas. Foi assim com Jacó. Deus leva ele ficou 20 anos e 20 anos ele continuou sendo um trapaceiro, um embusteiro, um enrolão, um trambiqueiro e tudo mais que você vê. Lá no Paraná, onde nós moramos muito tempo, chamam esse tipo de pessoa de nó cego. E ele voltou 20 anos depois sendo o mesmo nó cego. Mas no caminho ele teve um encontro com Deus. No caminho ele teve uma mudança na sua vida, porque ele teve um encontro com Deus. Então esse encontro com Deus muda. E o Evangelho muda primeiro as pessoas para depois mudar as circunstâncias. O Evangelho muda primeiro os corações para depois mudar os lugares. É isso que o Evangelho faz na vida das pessoas. Pessoas transformadas pelo Evangelho transformam o lugar onde estão. Pessoas transformadas enfrentam situações antigas com novos olhos, com novo espírito e com novo caráter. Jacó saiu de Canaã sendo enganador, mas ele volta como Israel, o príncipe de Deus, um homem que havia sido marcado e mudado por Deus. Deus transforma o indivíduo para transformar os lugares e as situações. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história, mas para mudar a sua história, Ele quer mudar o seu coração primeiro. Não há novas histórias com um coração antigo. Não há novas histórias com um caráter antigo. Não é possível ser príncipe de Deus sendo enganador, sendo Jacó. Você precisa, eu preciso de um encontro transformador com o Senhor, que muda o nosso coração, e corações mudados escrevem histórias novas, mesmo que o cenário seja antigo, mesmo que a igreja tem gente que muda de igreja e vive mudando de igreja. Igreja nenhuma está boa, igreja nenhuma é satisfatória, igreja nenhuma serve. Todo e qualquer pastor tem defeito. E eu vou contar uma coisa para vocês, é segredo, por favor, não espalhem. Eu também tenho defeitos. E se alguém te procurar para contar algum defeito meu, venha me procurar, que eu sei outros que ele não sabe. Mas tem gente que vive mudando de igreja. Não adianta mudar de igreja se não mudar de coração, se não mudar de caráter. Novas igrejas, velhos caráteres são histórias que se repetem. Um dia um irmãozinho lá no Paraná, teu xará, Ezequiel,
Ezequiel chegou na minha casa e disse: pastor, preciso falar contigo. Ele não era membro da igreja que eu pastoreava. Preciso falar contigo. Pode falar, irmão. Pastor, eu tive um sonho que me perturbou muito. E depois que eu sonhei, sentado, no outro dia, sentado na minha casa, tomando chimarrão, eu vi aquele sonho como uma visão na minha frente. Eu vou lhe contar. Eu estava em casa, fogão, uma panela de pressão, eu estava cozinhando feijão. E quando eu olhei para o lado, ao invés de ter um botijão daqueles 13 quilos, tinha um lequinho de 2 quilos. E aí eu pensei assim: se com esse bujãozinho eu consigo cozinhar, com um bujão grande eu vou cozinhar muito mais rápido. E quando eu fui trocar o bujão, começou a vazar gás por tudo e começou a pegar fogo, e eu tive que jogar o bujão pela janela. E aí eu acordei. E depois, acordado, aí a visão desapareceu. Pastor, o que é isso? Eu olhei para ele e disse: sim, Ezequiel, o que Deus está falando para ti é que Ele te chamou para ser um liquinho e cozinhar o teu feijão quietinho, com os dons e talentos que Ele te deu. Mas sabe o que acontece? Você tenta ser maior, você tenta ser grande, você tenta passar todo mundo, você tenta fazer o que não é da tua alçada. E sabe o que acontece? Você só arruma confusão. Você se converteu na Deus é amor. Você tocava sua bateria, tocava seu violão, estava sendo bênção. Aí um dia você quis usar o púlpito, começou a achar defeito em todo mundo, até no pastor da igreja. O que aconteceu? Te chutaram da igreja, você teve que sair. Aí você veio para a nossa igreja, no tempo do pastor fulano. Enquanto você tocou bateria na igreja, estava uma bênção. Você estava cozinhando o teu feijãozinho tranquilamente. Mas aí você achou que o pastor não era bom o suficiente, que você era melhor, você já queria mandar na igreja, você queria dar ordem, você queria liderar a igreja, e aí você arrumou confusão e saiu da igreja pela janela. E aí você saiu daqui e foi para a Assembleia de Deus. E lá na Assembleia de Deus tinha baterista, mas não tinha quem tocasse violão. Você foi tocar o violão, 3 meses foi uma bênção. Eu conhecia a história dele. Não precisou nenhuma revelação sobrenatural. Eu conhecia a história dele. Aí de lá na Assembleia, enquanto você tocou o violão, foi bênção. Mas você começou a ver defeito na vida do evangelista, porque não era pastor. Não, porque sobre a minha vida tem que ser pastor, porque é evangelista. E começou a arrumar confusão e saiu da Assembleia pela janela. E agora você está no Brasil para Cristo. E já está vazando gás. E já está explodindo a coisa. Sabe o que você precisa, meu filho? Você precisa de conversão e entender que Deus quer escrever a tua história como liquinho e não como botijão grande. Tá certo que você está bem acima do peso, mas seja pequenininho. Ele saiu de lá falando mal de mim, que eu era carnal, que ao invés de ajudar eu ficaria acusando ele. Queridos, não adianta você mudar de lugar se você não mudar o seu caráter, o seu coração. Não adianta mudar de cidade se o coração não ser mudado. Não que não for mudado. Querido, não adianta você mudar de país se o seu coração não for mudado. Foi isso que Deus fez com Jacó. Deus transformou Jacó para curar famílias, a sua própria família. Gente restaurada restaura ministérios. Gente curada cura gente doente. Gente perdoada trabalha a graça, leva a graça, carrega a graça para o mesmo lugar onde ela foi ferida e escreve uma nova história. Queridos, deixe Deus transformar você. Deixe Deus curar as suas feridas. Não há um novo começo sem uma cura interior. Ah, porque fulano me machucou, porque meu pai me abandonou, porque minha mãe não quis saber de mim, porque meu marido me deixou, porque a minha mulher me trocou por outro, porque o meu pastor não me valorizou. Enquanto essa ferida não for curada, Deus não pode escrever uma nova história na sua vida.
Deixa Deus curar as suas feridas. Não há um novo começo sem cura interior. Deus trata das tuas feridas escondidas, ocultas, para que elas não venham se manifestar em novos capítulos na sua vida. Se você não curar as feridas, não deixar o Espírito Santo curar as feridas, você vai sangrar em cima de quem não te machucou. E tem gente assim, querendo escrever uma nova história, mas carregando feridas e alimentando essas feridas, voltando continuamente às velhas histórias. Nós precisamos de transformação de caráter. Jacó volta, mas volta quebrantado, rendido e dependente de Deus. Deus trabalha mais na alma do que no lugar. Deus trabalha mais no coração do que na geografia. A geografia que Deus trabalha é a geografia interior, é o seu coração. Ele quer curar, Ele quer mudar, para que você possa mudar. Nós precisamos mudar as nossas perspectivas. Pare de amaldiçoar o lugar onde Deus quer te usar. Quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia, Deus disse: orai pela paz da cidade para onde eu vos levei, porque na sua paz vós tereis paz. Não adianta você amaldiçoar essa cidade, dizer que essa cidade é ruim, que essa cidade nada acontece, que o povo dessa cidade é assim ou é assado. Enquanto você não transformar o seu coração e não mudar as suas perspectivas, nada vai acontecer. Não adianta você dizer: não, aqui nada acontece, nada dá certo. Pastor, eu ouvi gente aqui dizendo: pastor, essa igreja não vai para frente, nunca foi. Eles: eu não vim aqui para ficar chapinhando no lodo, dizendo que não vai acontecer. Eu vim aqui para ser usado por Deus para escrever uma nova história na minha vida e na vida dessa igreja. Não por mim, mas pelo Deus que eu sirvo e pelo Deus que muda as circunstâncias. Ah, pastor, meu pai, para quem não sabe, meu pai foi pastor dessa igreja 1960, 1961. E quer que eu conte uma coisa para vocês? Quando meu pai assumiu o pastorado dessa igreja, ela tinha em torno de 40 membros. 60 e poucos anos depois eu assumi o pastorado dessa igreja, ela tinha em torno de 40 membros. Mas eu não vim aqui para reclamar da igreja, para reclamar da cidade. Eu vim aqui para ser instrumento de Deus, para mudar a história dessa igreja. E mais uma vez eu digo, não é por mim, é para a glória de Deus e pelo que Deus pode fazer, começando a fazer na sua vida. Meus queridos, para com essa conversa, aqui nada dá certo, aqui sempre foi assim, nunca serei o que eu desejo ser se eu não for embora daqui. O problema não é o lugar, o problema é quem você é no lugar. Jacó, enquanto ele era Jacó, o lugar não prestava, mas quando ele volta como Israel, porque no encontro que ele teve com Deus, Deus mudou o seu nome para Israel, que é príncipe de Deus, e quando ele volta para o mesmo cenário, com um novo caráter, isso lhe dá direito a usar um novo nome. As coisas acontecem e ele se torna um homem próspero, abençoado e abençoador. Sabe por quê? Porque Deus mudou o cenário? Não, porque Deus mudou o coração de Jacó. Deus está formando uma nova pessoa para então reescrever uma nova história no mesmo cenário, no mesmo lugar. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. O segundo ponto: Deus ama construir novas histórias em velhos ambientes. Parece que esse é o projeto preferido, que essa é a forma preferida de Deus, usar o antigo como palco do novo. Usar o que já era para construir uma nova
e lida a história. Querem ver alguns exemplos disso? Moisés fica 40 anos no Egito, e 40 anos seu coração não pertencia a Deus, e ele queria fazer as coisas do jeito dele. Então Deus pega Moisés e leva ele para o deserto. Ele fica 40 anos no deserto. Lá Deus trata do seu caráter, da sua alma. Lá ele se converte a Deus. 40 anos depois, para onde Moisés volta? Para o Egito. 40 anos depois ele volta para ser usado por Deus no Egito. Paulo, ele persegue a igreja em Jerusalém, ele persegue a igreja em Damasco, e aí ele tem um encontro com o Senhor. E aonde ele vai pregar a palavra de Deus? Exatamente em Damasco e em Jerusalém. Velhos cenários, novas histórias. O endemoniado gadareno, ele é liberto dos demônios, vivia no cemitério da cidade, cheio de grilhões, sujo, fedorento, cheio de demônios, aterrorizador. Então um dia Jesus encontra com ele e muda a sua alma, muda o seu caráter, muda ele completamente. E aí ele diz para Jesus: Senhor, eu vou te seguir aonde o Senhor quiser. Jesus para ele: volta para tua casa e serve de testemunho lá, escreve lá uma nova história, começa lá uma nova história. O filho pródigo, ele sai da casa do pai: aqui não dá, esse velho é chato, esse coroa não está com nada, eu quero curtir a vida, eu quero ganhar o mundo. Ele pega a sua Harley Davidson e sai gastando e andando e acelerando, e vai para balada, e vai para boate, e cheira todas, e faz tudo que é errado. Mas um dia, na miséria, ele tem um encontro com Deus. E aonde que ele volta? Na casa do pai. Volta na casa do pai para lá e escrever uma nova história. Querido, se você não foi embora daqui, é porque Deus te quer aqui. E porque aqui Deus quer escrever através da sua vida uma nova história. Sabe por que você não foi embora? Sabe por que você não realizou o seu sonho? Porque é aqui que Deus quer te usar. É aqui que Deus quer mudar a tua vida e através da tua vida mudar esse lugar. É isso que Deus está fazendo. É isso que Deus já começou a fazer. Pastores que passaram por aqui me disseram: Pastor Delvaci, São Lourenço é difícil. São Lourenço não acontece nada. Pastor, São Lourenço, nem conselho de pastores nós temos. Os pastores da cidade não se unem. A gente não consegue reunir 3 pastores numa mesma reunião para conversar. Essa história começou a mudar. Quarta-feira da semana... Cadê o Henrique? Retrasada, né? Quarta-feira de semana retrasada, aqui nesse templo, foi fundado o Conselho de Pastores de São Lourenço do Sul, com 6 pastores representando o Conselho. Sabe por quê? Porque Deus já começou a mudar a história dessa cidade. Porque Deus quer e vai fazer novas histórias, mesmo que o cenário seja antigo. E nós vamos dar uma melhorada, pelo menos no nosso cenário. Vamos aumentar o templo, vamos fazer uma fachada nova. Você sabe de quando é essa fachada aqui? Sabe de quando é a fachada desse templo? 1967. Eu tinha 2 anos de idade. Está na hora de começar a mudar. Deus está mudando a história, agora vai mudar o cenário também. Amém? Amém. Então, queridos, é isso que nós encontramos. Esse é o padrão bíblico. Deus não descarta ambientes, Ele redime histórias. Cenários antigos se tornam palcos da glória de Deus através de vidas transformadas. Deus não manda Jacó fugir de novo. Deus manda Jacó voltar para o mesmo lugar, para o velho lugar, porque era lá que Ele queria usá-lo. Não adianta Jacó sair de Padã Arã, ir para a Babilônia, ir para o Egito. Ele tinha fugido de Canaã.
A velha história estava num velho cenário e lá ele precisava testemunhar da mudança que Deus faz. Por isso Deus diz: volta para a tua terra e para a terra do teu pai. Mas há uma coisa, queridos: quando Jacó foge, ele foge sozinho. Quando Jacó volta, foi quando o Senhor falou com Jacó: volta à terra de teus pais, à tua pátria leia aí, serei contigo, estarei contigo. Quando Jacó volta, Deus está com ele. Ele não está mais sozinho, Deus está com ele. É fácil? Não, não é fácil. Exige enfrentar o passado, exige pedir perdão e recomeçar tudo. Não mais sabotando, passando a perna, mas completamente entregue nas mãos de Deus, para que Deus o use poderosamente. Deus quer usar o mesmo palco onde você está, para mostrar o poder da sua glória e da restauração que Ele faz em você. Terceira grande verdade que nós encontramos nesse texto: se preocupe menos com o cenário e mais com a história que Deus está construindo em você. O maior milagre não é o que Deus faz ao seu redor, mas é o que Deus faz dentro de você. Eu vou repetir isso. O maior milagre não é o que Deus faz ao seu redor, é o que Deus faz dentro de você. Amém, glória a Deus. Eu estava pensando hoje, quando meditava nessa palavra, meu irmão Clodoaldo e minha irmã Tatiane. Quantos anos em Arroio Grande? 20 anos. Quase 20 anos em Arroio Grande. Está de volta aqui. E Deus está escrevendo na vida deles uma nova história. Não é isso? Deus os trouxe de volta para escrever na vida de vocês uma nova história. 20 anos saiu daqui. Agora volta, mas nada mais é igual antes. Há uma nova história sendo construída, sendo escrita por Deus na vida dessa família. Na sua vida, Deus quer escrever uma nova história. Deus não nos chamou apenas para termos um novo endereço, mas Deus nos chamou para sermos novas criaturas. Você consegue entender isso? Deus não nos chamou para termos um novo endereço, Deus nos chamou para sermos novas criaturas. A transformação não é territorial, é existencial. Onde você vê fracasso, Deus vê um futuro restaurado. Onde você vê impossibilidades, Deus vê possibilidades do seu nome ser glorificado. A casa do Pai era o lugar onde o pródigo fracassou, mas é o lugar onde ele foi honrado, recebeu anel no dedo, novas vestes e novas sandálias. A cidade do Gadareno, onde ele ficou possesso, ele pregou a libertação que há em Jesus Cristo. O Egito de Moisés, ele sai fugindo, agora ele volta com um libertador. E a terra de Jacó, onde ele era o trapaceiro, o pilantra, o picareta, o nó cego, ele volta como príncipe de Deus para escrever uma nova história. O lugar não é o problema é você voltar sem transformação. O lugar não é problema é você voltar sem transformação. Não basta estar em Canaã, é preciso voltar como Israel, como nova criatura. Não basta mudar de endereço, é preciso mudar de natureza. E nessa noite, Deus não quer te tirar do lugar onde você está. Ele quer transformar quem você é, para que no mesmo lugar onde você foi ferido, você seja curado. Onde você foi humilhado, você seja exaltado. Onde você derrubou,
que você erga, onde você destruiu, que você construa. É para isso que Deus está lhe chamando. No lugar onde você caiu, Deus quer te levantar. No mesmo lugar, no lugar onde te rejeitaram, o nome dele será exaltado, glorificado através de uma nova história que ele já está escrevendo na sua vida. Jacó voltou, mas voltou diferente. O cenário era o mesmo, mas a história era nova. E é isso que Deus quer fazer em você. Você pensa em ir embora daqui? Você sonha em ir embora daqui? Ou sonhou alguma vez em ir embora daqui? Aqui não dá mais, eu preciso ir embora. Eu preciso de um novo lugar. Nessa noite Deus está te dando uma nova perspectiva. Você não precisa de um novo lugar. Você precisa de uma nova história.